Nessa onda, né, de barbaridades, de ignorâncias que são ditas, replicadas, enfim. Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim: ah, AT não é babá. Mas, cara, você não sabe nem quem é AT, né? Depois eu vou colocar aqui uns posts de AT que eu tenho. Ninguém sabe o que é AT, né? Que AT é uma figura que veio da década de 50, 60 para auxiliar ali os médicos psiquiatras a socializar, a tornar mais humano o tratamento de pessoas com transtornos mentais, caso de autistas e outros. E aí o AT, ele era exatamente uma espécie de babá, né? E naquela época, né? E aí surgiu a figura na lei brenispiana, que é do acompanhante especializado, que não é a mesma figura do AT, que às vezes as pessoas confundem. E veio a figura importada dos Estados Unidos, que é o aplicador de programas, que também não é um AT. Então são 3 atores diferentes, que as pessoas adoram confundir, principalmente quando falam de quem deve pagar ou não, né? Plano de saúde, blá blá blá, enfim, eu tenho posts e diversos vídeos sobre isso. Então primeiro a gente tem que definir quem que você está chamando de AT, cara pálido. É o AT que só aplica programas? É o AT que está na escola, que na verdade é o acompanhante especializado? É o AT, você está usando o nome AT para quê, né? E aquilo que é combinado não sai caro. Às vezes o AT é exatamente uma espécie de babá para acompanhar um AT homem, para acompanhar um jovem autista que está se desenvolvendo com questões sexuais, com questões sociais em festas, em academias, e ele precisa ali de um apoio como se fosse um irmão mais velho. Qual o mal nisso, né? Agora as pessoas querem trazer a figura do aplicador de programas lá dos Estados Unidos, da Board BCBA, que não podia nem receber presentes, numa cultura totalmente diferente. Agora aqui não, aqui o cara vai na sua casa trabalhar com uma criança, ele toma café, come bolo, né? Cria vínculo com a criança, vai no aniversário, isso é saudável, isso é maravilhoso. É claro que tem que generalizar, a criança não pode ficar dependente só dele, claro, mas enfim, esse vínculo, né, que o AT cria com a criança no Brasil é muito melhor do que a ideia do aplicador de programa dos Estados Unidos, do RBT. É muito melhor, muito mais humano, muito melhor, ó. Sem falar que lá o aplicador de programas, via de regra, é alguém que nem formação tem, é 2º grau, né? No máximo tem uma graduação genérica, que é a formação americana é diferente da nossa. Então assim, aqui não, aqui nós temos diversos ATs, aplicadores de programas, acompanhantes especializados, com graduação, com bacharelado, enfim, tem gente até com mestrado, começando na área da análise do comportamento, se aceitando a ser AT para aprender a trabalhar, o que está tudo bem. Então assim, e o que é babá? Porque cada pai contrata uma babá, cada família contrata babá com determinadas funções, às vezes babá lava roupa, às vezes babá faz comida, às vezes babá troca fralda, né? Então você está lá com a criança no seu consultório, o pai deixou, esquecendo o mundo da terapia ABA. O pai deixou e vai buscar, e a criança usa a fralda, ainda faz cocô, ou faz cocô na calça, vai deixar ela suja, porque você não pode trocar. Não posso trocar a criança, sou um profissional gabaritado. Então assim, são circunstâncias e circunstâncias, tudo tem que ser combinado, tudo tem que ser conversado, e aí não tem problema algum, né? Códigos de ética não vedam esse tipo de prática de higiene, sem falar que no mundo da análise do comportamento a gente tem o treino de desfraude, onde o AT vai participar, o terapeuta vai participar. Então, AT não é babá, gente, me poupa essa conversa ridícula. Isso pra mim é ridículo. Isso pra mim é uma conversa descabida, isso pra mim é uma conversa mais sem pé nem cabeça, né? Porque o que é ser babá, o que é ser AT, depende do contexto. Então quando você traz essa generalização, você quer supervalorizar um profissional e inferiorizar uma função tão importante que é de babá. Às vezes num contexto que a criança precisa primeiro de uma babá para depois precisar de um AT. Então assim, e tem N necessidades dessa criança, às vezes na escola, às vezes em casa, às vezes no consultório, que às vezes você vai fazer o trabalho de babá. E o treino de seletividade alimentar. Então assim, sabe, são umas bobagens que as pessoas repetem sem saber o que estão falando. Os códigos de ética não vedam. Agora, sempre que você tiver que ter acesso, contato com partes íntimas do paciente, você precisa fazer na presença de testemunha, com filmado, com a anuência dos pais responsáveis legais e com muito cuidado, tá?
porque isso pode ter outras consequências, óbvio. Mas o fato de ter outras consequências que te obrigue a ter cuidado, não te proíbe, tá? Pega a autorização antes, claro. Não te denigre, não torna a sua atividade profissional inferior à de outro, ok? Então, tudo vai depender do contexto que você vai trabalhar. Seletividade alimentar, pode ser que você tenha que dar comida na boca da criança, terapeuta. Desfraude, pode ser que você tenha que trocar uma fralda, terapeuta. Tem N situações que um terapeuta principal ou AT pode estar ali exercendo uma função do papai, da mamãe, da babá. N situações. Então, para com isso. Agora, é claro, se a pessoa é contratada para aplicar programas, ela não é contratada para dar comida na boca da criança, ela não é contratada para trocar fralda. Eu estou dizendo que esporadicamente pode acontecer isso. Então, é claro que os pais não podem usar o AT ou outro qualquer profissional como um babá. Não é isso. Mas também o profissional não pode achar que ele está imune a esse tipo de prática, a depender do seu contexto, só porque ele é formado, só porque ele é um AT. Esse é o ponto. E sempre que houver necessidade disso, envolvendo partes íntimas, anuência antes, anuência depois, presença de testemunha, portas e janelas abertas ou de vidro, filmagem, claro que sem divulgar a criança, muito menos suas partes íntimas, filmagem só para se resguardar, em total sigilo, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, conforme o princípio constitucional da intimidade, etc, etc, etc. Resumindo, o bom senso resolve isso. O bom senso adaptado à nossa cultura, à nossa realidade, à sua realidade, resolve tudo isso. Parem de dizer